Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, não queremos nada mais senão que, meu Deus, ver onde cairmos, Senhor. Ver de onde caímos, Senhor, queremos arrepender-nos, Senhor, queremos produzir frutos dignos de arrependimento, Senhor, renovar-nos, Senhor, em Ti, Senhor, saber que Tu és o renovo, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa a Tua palavra, Senhor, de onde quer que a possam estar a ouvir ou a ver, meu Deus, por meio da rádio, ouvi-la, por meio da internet, a vê-la, Senhor, através de streamings, de YouTubes e de Facebooks, Senhor, seja hoje diretamente ou noutro dia qualquer, que as pessoas possam ser compungidas pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que é aquele que traz o convencimento e a transformação, porque a Tua palavra é verdade. Tu és a verdade, Senhor. Tu és o Verbo feito carne, que viestes ao mundo, habitastes no meio de nós, meu Deus, mostraste-nos a Tua glória, Senhor, e viestes a transformar-nos. Assim, Pai, no nome de Jesus, Senhor, acreditamos em Ti, Senhor, acreditamos na Tua palavra que é verdade, Senhor, e queremos recebê-la, Senhor, com alegria, Senhor, para que saiamos renovados em Ti, Senhor, para que vivifiquemos a nossa fé em Ti e aqueles que não Te conhecem venham ao Teu conhecimento, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é aquela que revela a Cristo, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Renovar a visão. Renovar a visão porque há muitos que estão cegos. E renovar, porque renovar? Porque na realidade a palavra de Deus diz que aqueles que já creem foram feitos novas criaturas. Ajudem-me que a gente assim vamos mais rápidos. E tivemos num retiro há uns dias acerca da renovação de alianças ou renovação de pactos, e agora esta tarde vamos estar de alguma forma retirados alguns obreiros que vamos tratar de ministrar acerca de renovar alianças matrimoniais, não é? E há algumas carências em que as pessoas, quando nos fazemos, se nos pusessem este relógio a trabalhar, eu agradecia, prezados irmãos, porque eu assim vou tratar de enquadrar-me dentro do tempo, senão pode-me acontecer como às vezes lhe acontecia a Paulo e até a Jesus, e enfim, até pode cair um pelo telhado, não passa nada, e a gente continuamos e ficamos cá até a hora de jantar. Então, diz que renovar, o que é que tu fazes a renovar? Renovas aquilo que está velho, não é? É? É ou não é? É ou não é? Ok. Mas quando uma coisa está a ser feita nova, não precisa-se de renovar. A questão é que grande parte das vezes Deus quer fazer e está a fazer essa obra de regeneração, porque Ele começou a fazer uma obra, um homem novo. Mas o homem, diz a palavra de Deus, o homem está viciado conforme a concupiscência da sua carne. Por isso diz, revesti-vos como eleitos e escolhidos de Deus e deixai e mortificai as obras da carne. Amém? Porque tudo aquilo, o velho já tem que ter passado e temos que ser novas criaturas em Cristo Jesus, uma nova criação feita segundo a sua imagem. Mas nós temos sempre a tendência de olhar para trás e agarrar-nos às coisas que são, ou queremos considerar territorialmente nossas. E a primeira coisa que temos que entender é que sempre vamos precisar de um renovo. E esse renovo já estava descrito em Isaías, era Jesus, estava profetizado em Isaías 11:1. Então brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes, um renovo frutificará. Estava a falar de David e o filho de David, que era Jesus Cristo. O renovo viria, o renovo veio, o renovo habitou no meio de nós, foi o Verbo feito carne, ele foi à cruz, cumpriu a Escritura, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai, depois de passar 40 dias e 40 noites a predicar e ensinar acerca do reino de Deus. Amém? Jesus é o renovo. E a sua missão é que Ele veio para renovar aquilo que estava obsoleto. Ele veio aos seus e os seus não os aceitou.
Ele falou com o Pai e disse: purifica-os com a verdade, a tua palavra é verdade. Amém? E há muitas palavras que nós podemos relacionar com renovo. Uma delas é renovação, outra é renovar, outra é refazer. E há muitas coisas que nós precisamos refazer, porque, ou melhor, perdemos ou deterioramos hábitos na nossa vida. Precisamos de restaurar algo que deixamos envelhecer, conceitos morais e éticos que estão de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa que precisamos e que tem a ver com renovar é purificar-nos com a palavra de verdade, que é santificar-nos. Amém? Ou seja, santificação não tem que ver com uma aparência, tem que ver com uma ação da palavra de Deus na nossa vida. Reiniciar o caminho, entender que temos que chegar a um ponto, parar e dizer-lhe a Deus: vamos reiniciar uma nova etapa, um novo caminho, de acordo à tua vontade para as nossas vidas. Repisar os caminhos do Maestro, voltar a andar nas sendas. Procurai quais são os caminhos antigos, as sendas antigas, para que nelas podeis andar. E ressurreição tem que ver com renovar, porque é através da ressurreição de Cristo que nós podemos estar hoje salvos, agarrar-nos à salvação, e é através da ressurreição de Cristo que vamos, uma vez, depois ressuscitar no corpo de glória. Amém? O ato de renovar significa fazer coisas de novo, significa tirar trincas. É como uma pessoa que tenha um vaso de barro que já está um bocadinho trincado, que já está um bocadinho sujo, volta a pô-lo no rodapé, o oleiro, e volta a moldeá-lo para que depois o volte a fazer de novo, sem que o quebre. Amém? E ele é o oleiro. Então, o que quero dizer é que grande parte das pessoas, muitas vezes, quando estão na igreja, ou quando estão no ministério, quando são ministros, quando já levam algum tempo a exercer funções ministeriais, às vezes pensam que já dão as coisas por garantidas, pensam: bom, Deus está a fazer obras, já levo tanto, já tenho experiência, e parece que querem viver das rendas. Já posso estar um bocadinho mais, já semeei, agora é a altura dos outros, mas não é assim. Jesus Cristo diz: o meu Pai até agora trabalha, e eu juntamente com o meu Pai trabalho. Amém? Na obra do Senhor, ele diz: e o Filho do Homem, onde é que ele vai repousar a sua cabeça? Porque não há tempo. O tempo é curto. Mirad a ver, porque vem o dia mau, estai preparados para o dia mau. Então, continuamente, nós temos que entender estas coisas. Por isso, a visão do reino é de contínuo renovo, é de contínua ação. A palavra de Deus tem uma contínua atividade nas nossas vidas. O Espírito Santo está sempre a trabalhar nas nossas vidas. E aquilo que eu quero falar convosco, exatamente numa breve, tocar somente umas primícias de uns versos, para que vocês tratem de o gravar nos vossos corações. Foi a primeira plenária daquele retiro, foi a renovação do batismo de água, que é nada mais, nada mesmo que é o arrependimento. Há muitas pessoas que pensam que não se precisam de arrepender. Há muitos cristãos que disseram: bom, já me arrependi, eu já cheguei, já me bautizei nas águas, já tenho o Espírito Santo, arrepender-me para quê? Bom, posso pedir perdão, ser rei, mas o arrependimento é fundamental. Precisas de entender que continuas sempre a necessitar de arrepender-te, porque apesar que sejamos filhos de Deus, redimidos pela sangue de Cristo, justificados pela sangue de Cristo na cruz do Calvário, continuamos a ter uma condição de pecadores. Amém? Pelo tanto, temos que estar sempre a continuar a produzir aquilo que João o Bautista disse quando começou a pregar em Judeia, dizendo que arrependei-os geração de víboras, porque o reino dos céus se acercou a vós, tal como disse o profeta Isaías: vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E mais adiante diz, isto foi no princípio do capítulo 3 de Mateus, mas mais adiante diz no verso 8, diz: produzid, pois, frutos. Diz comigo, frutos. E por frutos dignos de arrependimento, e depois diz: e não presumais vós mesmos. E continua a dizer o que é que eles presumiam naquela altura. Os ouvintes naquela altura presumiam que por tradição eram filhos de Abraão. E como por tradição eram filhos de Abraão, não se precisavam de arrepender.
Pois já está, isto está garantido, eu cumpro a lei. E as pessoas muitas das vezes presumem certa situação. Bom, é que eu, irmão, já sabes, eu já levo alguma experiência, já tenho alguma experiência nisto, eu sei que aqui nesta área da minha vida posso aplicar tal método que vem no versículo tal e pascual, posso fazer certas e determinadas coisas, e então tenho argumentos suficientes, religiosos, e escatológicos e teológicos, para justificar que não necessito de arrepender. Não necessito de pedir perdão, porque ele é que devia me pedir perdão a mim. Não, mas a palavra, ele é que se devia de arrepender e eu não me devia de arrepender. Que é o jogo da culpa que aconteceu exatamente no Jardim do Éden, entre Adão, Eva e a serpente. Não, Senhor, não vês a mulher que me destes? E veio a mulher, não, Senhor, não vês a serpente, só faltava a serpente, Senhor, podias era ter arranjado um restaurante chinês, eu assim já não existia, não é? Enfim, podíamos arranjar aqui uma dicotomia de situações que é o jogo. Então, mas na realidade é um jogo de culpas, é um jogo de fugir à responsabilidade, e é o que as pessoas hoje em dia fazem na igreja. É o que as pessoas que levam aquele título que se dizem servos do Deus Altíssimo, que inclusive têm redes no Facebook e no Instagram, diz servos do Deus Altíssimo. E não produzem frutos dignos de arrependimento. O primeiro renovo tem que haver no Filho de Deus, e vamos esquecer de títulos e cargos ministeriais, porque não são cargos nem são títulos, são simplesmente privilégios de serviço, porque Ele deu-nos o privilégio de sermos chamados seus cooperadores, é produzir frutos dignos de arrependimento. Por isso, produz frutos dignos de arrependimento. Continua a arrepender-te, continua a examinar-te, continua a permitir que outros te examinem, continua a permitir que o Espírito Santo produza em ti convicção de pecado. Porque a questão da igreja de Éfeso é que ao perder aquele primeiro amor, ao permitir que o seu coração se esfriasse através da indiferença, a indiferença para Deus é um pecado. É dos piores pecados que pode existir, é de indiferença. Então tens que te renovar primeiramente no arrependimento. Amém? E sabes qual é a maior chave para te renovares no arrependimento? Está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, 3, que o capítulo de Romanos diz deveres cristãos. Mas não são deveres que nós tenhamos que cumprir por obrigação. É que as pessoas querem, não é que isto é um dogma, não é um dogma. Ou fazes porque realmente há uma nova criação de Cristo que está a ser operada em ti, ou então não vai acontecer nada. Vão passar 10 anos e estás na mesma coisa. Estás como um disco de embreagem que está pegado a fazer assim e não há maneira de meter a mudança. Não há maneira. É impossível. E diz, porque pela graça me foi dada, diz Paulo, diga a cada um dentre vós que não tenha de si o mais alto conceito daquilo que convém, mas pense de si sobriamente, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Não penses que o arrependimento é para o outro. Pensa de ti de forma sóbria. Dá preferência aos outros. Amém? Quando tu entenderes a profundidade deste versículo, vai-te ser mais fácil produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Porque não vais querer justificar-te a ti mesmo. Porque tu vais entender, de acordo à medida da graça de fé que Deus te deu, tu vais considerar os outros mais do que tu. Amém? Amém, irmãos? Mas para que exista um renovo de visão, irmãos, para que nós tenhamos um renovo de visão, primeiramente temos que ver. Estamos aqui? Há aqui algum cego? Pergunto. Há muitos que têm óculos, eu tenho também já. Eu aos 7 anos fui operado à vista. Mas há aqui algum cego? Pergunto. Não há, não? Não há nenhum cego, pois não? Helen Keller, toda a gente ouviu falar da Helen Keller, não é? Helen Keller era uma mulher que padecia de cegueira. Mas em cima a pobre, além de ser cega, aos 9 anos veio uma febre súbita que a fez praticamente também perder a sua capacidade de ouvir. Helen Keller dedicou toda a sua vida a escrever livros e a dar palestras
para recaudar fundos de uma fundação que existe, que é a Fundação Helen Keller, para ajudar os cegos e os surdos. E uma vez, numa das suas palestras, houve uma pessoa que lhe perguntou: o que é pior que ser cego? E ela, de forma muito rápida, respondeu-lhe: ter vista e ser incapaz de ver. Bom dia. Ter vista e ser incapaz de ver. E esse é o caso, há que renovar a visão. Mas para renovar a visão, primeiro há que ver. Não ver aquilo que nós enxergamos fisicamente, mas ver. E há muitos que têm vista, mas são incapazes de ver. Aquela mulher, no entanto, era cega e via muito mais para além do que aqueles que tinham a própria vista intacta. Muitos têm vista. Muitos têm responsabilidades, mas não veem. Muitos são incapazes de ir mais além daquilo que está dentro do seu nariz, daquilo que sentem, das suas emoções, das suas ambições e da sua própria agenda. Em Provérbios 29, 18, e transcrevo da Bíblia a mensagem, porque a Bíblia, João Ferreira de Almeida, quer a atualizada, quer a corrigida, quer a viva, quer a interconfessional, tem para mim uma tradução incorreta, porque a Reina Valera Antiga, a Bíblia das Américas, a King James Version, tem uma tradução que diz: de onde não há visão o povo se extravia, ou de onde não há revelação, que é aquilo correto, e diz: abençoados são aqueles que obedecem a lei. Mas a Bíblia, a mensagem em português, neste caso traduzida no português brasileiro, diz: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está a fazer, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para aquilo que Ele revela, são as mais abençoadas. Amém? Significa, quando as pessoas não conseguem ver, quando as pessoas não têm visão, extraviam-se, tropeçam-se nelas mesmas. Não precisam tropeçar nos outros. Mas quando elas tropeçam nelas mesmas, arranjam sempre a maneira de acusar que estão a tropeçar na atitude do outro. Estamos aqui, irmãos? Vamos fazer isto de maneira... Responde-me, senão eu tenho tempo, ou seja, eu tenho a faca e o queijo na mão, estou cá em cima. Amém? Ok? Então, vamos interactuar de uma maneira, porque eu quero que isto te entre no teu coração e na tua mente, porque a palavra tem que penetrar no mais profundo do teu coração para produzir o fruto na tua vida. Então, a grande bênção na tua vida é poderes ver mais para além de ti mesmo e poderes ver mais para além das aparências daquilo que te rodeia. É poderes ver aquilo que Deus está a fazer. E há pessoas que não conseguem ver aquilo que Deus está a fazer. Não conseguem ver. Professam o nome de Deus, professam que servem a Deus, professam que têm responsabilidades ministeriais, mas não conseguem ver aquilo que Deus está a fazer. E então tropeçam nelas mesmas. Então diz... Na versão Reina Valera, então o povo extravia-se, perde direção. Aquilo que tu vês, a capacidade de tu veres mais para além da tua visão natural e periférica, vai determinar a possibilidade de que tu te renoves ou que tu não te renoves. E aí eu preciso de renovar, de recordar uma palavra que todos nós conhecemos. Vocês sabem aquela palavra que foi dita por uma das pessoas mais marcantes na história do mundo, que muitos aceitam, que muitos rejeitam, mas que mesmo aqueles que o rejeitam já são quase impossíveis de o negar, que se chama-se Jesus Cristo Nazareno. E ele um dia disse: onde tu tenhas o teu coração, onde tu tenhas o teu tesouro, está o teu coração. E disse-lhes depois em seguida que a candeia do corpo é o quê? E depois continuou dizendo o quê? Que eu já me esqueci. E não colei o versículo todo. Se os olhos são bons, todo o corpo está... Mas se os olhos são... todo o teu corpo estará em trevas. E anteriormente a isto estavas a dizer: não juntes tesouros na terra, onde o ladrão vem roubar, faz palilha, se não faz teus tesouros no céu. Amém?
Os olhos, noutras versões bíblicas, dizem que os olhos são a janela da alma. Por onde entra aquilo para dentro e aquilo que tu sedimentas na tua vida. Então, para que tu possas ver mais para além daquilo que é aparente, daquilo que tu fisicamente podes abarcar, tudo vai depender de como está o teu olho. Se está limpo pelo clorídeo do Espírito Santo, se está limpo pela palavra de Deus, ou se está obscurecido pelas tuas emoções, pelos teus sentimentos, pelas tuas agendas, pelos teus entenebrecimentos de entendimento. Porque há muitos que têm o olho que vêem tudo, mas não se veem eles mesmos. Há muitos que têm um olho para ver que muitas das vezes são eles vítimas de todas as circunstâncias, mas não conseguem ver que Deus é soberano. Eu não entendo, às vezes falo com as pessoas e digo, não, é porque a mim fazem-me isto, eu fiz-me isto e a coisa, e eu, porque vocês decidem e fazem. E eu digo, mas vai ver uma coisa, é que eu tenho uma Bíblia e tenho várias versões, ou seja, eu tenho que, o irmão Faria ofereceu-me uma coisa há muitos anos, com uma data de versões, e eu tenho outra, que tem mais, não sei, eu devo ter para aqui mais 200 Bíblias, não sei quantas versões, e todas me ensinam a mesma coisa, até a dos mormons, até a católica, até a dos Jeovás, diz que Deus é soberano. Não há nada que passe nesta terra que Ele não tenha, que não aconteça, sem que Ele tenha dado autorização. Não há demónio que faça mal sem que tenha autorização do Deus soberano, do Deus do universo. Ou seja, não há meteorito que possa cair na Terra sem que a soberania de Deus não lhe tenha dado autorização. Amém? Então eu não entendo como cristãos têm este tipo de visão, porque aqui está a determinação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Porque, irmãos, a Escritura não é de interpretação pessoal. A Escritura diz aquilo que diz, é literal. Ok? E tem uma aplicação congregacional, que é para o povo. E assim diz o Senhor. Eu outro dia estava a falar com o irmão Faria uma coisa muito engraçada, que eu acho muito giro, aqueles que sobem aqui ao púlpito e dizem, não, a mim o Senhor falou-me, e eu às vezes ponho a pensar que estiveste com ele há bocadinho ali no café, não? E aqueles pastores que saem aqui de reverendos e dizem, é curso. E são pastores? Então, mas o pastor não conhece as suas ovelhas? Porque diz lá na palavra de Deus, diz Jesus Cristo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem o pastor, e conhecem a sua voz. Amém? E o pastor fala às ovelhas o quê? Aquilo que ouviu do Pai. O que é que ele estava sempre a falar com o Pai? Não, porque já tinha. Porque eles são três, é uma trindade de Deus. E ele sabia o que é que as ovelhas tinham. E precisavam de ouvir. Deixamos de ser hipócritas. Amém? Tu precisas de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a mesma ontem e hoje pelos séculos. Porque a palavra de Deus é que está viva. Não é o emissário que pode estar vivo, mas aquilo que traz a grande transformação é a palavra que é viva. Amém? Então não podemos estar aqui com uma máscara. É que a mim o Senhor deve... Sim, podes ter uma comunhão com Deus. Mas aquele que pastoreia tem que saber o estado das suas ovelhas. E tem que ministrar de acordo àquilo que as suas ovelhas necessitam. E não tem que ministrar de acordo àquilo que sente no seu coração. Porque aquele que ministra de acordo àquilo que sente do seu coração, ministra-se a si mesmo. Ministra as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas frustrações. E então vai ter uma data de ovelhas descarriadas. Amém? Uma coisa é que no meio das ovelhas haja uma data de cabras. Também acontece. Porque tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Mas a essas também necessito de alcançar. E aí, depois existe o cruzamento de várias raças. Amém?
Ou seja, Deus utiliza a comparação do redil com animais. Amém? Glória a Deus. Então tudo sempre vai depender da tua capacidade, de como está o teu olho. Há pessoas que veem demónios em todos os lados. Quando eles começam a ver demónios em todos os lados, então provavelmente o que estás endemoniado é tu. Temos que começar a orar ao Senhor para que o Senhor nos dê a capacidade de que o Espírito Santo traga-te libertação à tua alma. Cuidado. Vítimas da circuncisão. Então isso chama-se, irmão, é que dizer-te muito claramente, tu tens um alto pecado na tua vida. Sabes qual é? Autocomiseração. Então vamos orar por ti, vamos orar ao Senhor para que o Senhor te liberte do pecado da autocomiseração. Amém? Imagina-te o Senhor, ai, pobrezinho de mim, vou para a cruz, tenho que ir à cruz, por causa desta geração insurreta de coração duro. Ele com o pecado da autocomiseração. Imagina-te esta figura. Por isso é que diz a palavra de Deus em Filipenses 2, tenham em vós, ou existe em vós, aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve que aferrar-se ser igual a Deus. Não, ai. Ao contrário, irmãos, devemos identificar que há muitas pessoas assim. E essas pessoas, na realidade, têm que inspirar compaixão. Inspira-me uma dor e uma compaixão. Aquele que tem olhos para ver e não vê. Aquele que está embrenhado num laço de pensamentos. Anos atrás anos, levanta argumentos, levanta muros, levanta portas, levanta serrolhos. Que dor! Que dor! Que dor! Não há maior dor. Não há maior angústia. Se não só se pode clamar, tem que ser poder de Deus. E em relação sempre ao olho, há sempre uma escritura que há sempre que falar em não julgueis para que não sejais julgados. Às vezes, eu já ouvi tanta barbaridade. Diz que não julgueis. E já tive que aguentar o inaguentável, que às vezes aquilo que me dava vontade era depois, de repente, voltar-me espiritual e agarrar umas cordas como agarrou Jesus e começar a chicotada. E dizer, bom, com este tipo de palavras tu és um mercadeiro do templo, então eu vou começar aqui. E podia fazer isso, não é? E dizer, dá-me um arrebato como deu a Jesus e voltava-me espiritual, não é? E enchia-me de um argumento religioso. Mas isso não é o correto. Porque o servo de Deus tem que aplicar a sabedoria que é primeiramente pacífica, é benigna, cheia de bom fruto que vem do alto, não é? Então, vejamos, porque com o juízo que julgais sereis julgados e com a medida com que me diz, vos medirão. A gente não consegue entender aquilo que Deus está a fazer. Não consegue entender que a vara faz assim. Já reparaste as canas? É engraçado que ao pé do mar há canas. Porque as canas, por muito que se lhe dê o vento, elas vão ficando dobradas. E se vê uma rajada de vento, faz assim. E depois lá vem a cana outra vez. Vum! É assim. O juízo que o teu olho imita e que a tua palavra professa, recai sobre ti. Lembras-te daquilo que fez o Senhor através de Natã a David? O ungido de Deus, o homem que tinha o coração conforme a Jeová? Lembram-se de alguém que me refresca a história? Lembram-se? Quem proferiu o castigo sobre a sua própria vida? O rei David. Não foi Deus. Ele disse, pois homem, tu mesmo julgaste-te a ti e à tua casa. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Porque assim é a ceguez. Assim é a ceguez. Isto é uma característica da miopia. Porque é uma miopia espiritual, não se vê, estás num abismo, não consegues ver. Ou mesmo que compres os óculos de rolha, ou compres uma lente Canon, não há maneira. Não consegues ver. Mesmo que te regulem, é impossível. É impossível. Os outros, mas é que tu tens, tu fazes, tu acontece. Pois, claro, é com os teus olhos, como dizia Tiago. É outra coisa interessante que existem aqui, são os borreguinhos quando entram para o local de culto. Os borreguinhos, chega, aleluia,
Glória a Deus. Cantem santo. Cantem. Cantemos todos. Aleluia. Cantem, não querem cantar ao Senhor? Ninguém está chateado com ninguém. Ninguém tem guerras com ninguém. Ninguém diz mal de ninguém. Não é? Ninguém. Santo, santo, santo é o Senhor. Cantavam os anciãos. E o seu trono estava... Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto dos africanos que eles não dizem aleluia, dizem aleluia. Aleluia. Até os demónios se assustam quando estão cheios do Espírito Santo. Quando Paulo escreve a Tiago e diz onde é que vem a guerra, as contendas e os pleitos que existem entre vós, vêm de onde? Vêm de onde? Alguém se recorda de onde vêm? Porventura não vêm disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam no vosso coração, porque cobiçais. Porquê cobiças? Porquê cobiças? Porquê cobiças? E não tens, nada tendes. Aqui, neste verso eu não posso esticar-me aqui muito, porque senão não chego nem a metade e vou provavelmente ficar por metade. Não cobiçais e nada tendes. Logo matais. A língua mata. E os olhos, cuidado. Porque há olhares que são piores do que mísseis. Piores do que mísseis. Nem os mísseis que tem lá o Donald Trump, nem o outro amigo da Coreia, porque eu nem sei o nome dele, nem me interessa saber, porque independentemente de qual seja a criatura, que Deus tenha misericórdia da sua alma, que são definitivamente agentes permitidos por Deus para que cumpra os tempos, mas matais, e continuais, e diz, invejais, e não podeis alcançar. Por muito que matais, por muito que invejais, por muito que cobiceis, e depois combateis, lutam uns com os outros, e fazeis guerras. A guerrilha há a guerrilha de língua, não é? Essa é a mais comum. Há a contra-informação, a contra-espionagem, enfim, que é aquilo que se faz, por exemplo, a última que é feita pela Rússia está muito bem elaborada, não é? Só quem passa a expressão, só quem for estúpido é que não vê. Enfim, e está tudo com um grande burburinho e ninguém se entera do que é que está a ocorrer, que é simplesmente uma destabilização política para toda a Europa, enquanto a Rússia vai ganhando mais força. Mas, enfim, o povo é de memória curta e esquece muito aquilo que está no passado, e normalmente grande parte das pessoas são tão ignorantes porque não aprendem história nem se interessam da história. E nada tendes porque não pedis, e pedis, enfim, podíamos continuar. Então os olhos normalmente estão postos nos deleites, estão centrados na carne e em satisfazer a superficialidade da sua alma. Mas estamos a falar num contexto da igreja, porque Timóteo estava na igreja, era um líder da igreja. Tiago era um líder da igreja. Amém? Isto não acontece lá fora. E se acontece, que acontece, é normal. O que não é normal é que aconteça entre aqueles que se chamem filhos de Deus. O que não é normal é que aconteça em criaturas que são filhos de corpos pastorais e ministeriais. Não é normal. Não é normal. Tal filho, tal pai. E tal mãe. Não é normal. Não é normal. Agora, claro, porque as pessoas dizem, irmão, o mundo. Não. O mundo não está lá fora. Queres que eu te diga onde é que está o mundo? Alguns querem se levantar. O mundo está aqui, do lado esquerdo, dentro do coração, cara. Aqui bem dentro, não está lá fora. Porque Deus amou o mundo, Deus amou a tua alma, Deus amou todas as alminhas que estão neste mundo. Deus não amou o sistema. Mas o sistema deste mundo está dentro do teu coração. E na verdade, quando estás assim, quando tens falta de vista,
sabes o que é que te acontece? É normal. E o que tem acontecido, muitas das vezes, ao longo do tempo, enfim, os discípulos ficaram abismados quando Jesus Cristo replica aos fariseus, e então ficaram escandalizados os seus discípulos, e os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: sabes que os fariseus, ao ouvirem estas palavras, escandalizaram-se? Eles ficaram preocupados com a sua própria aceitação. E há muitas pessoas que aquilo se preocupam é com a sua aceitação. Os jovens preocupam-se muito com a sua aceitação. Mas os adultos já se preocupam tanto ou mais que os jovens, principalmente dentro de organizações e organigramas cristãos, de instituições e de igrejas, em serem bem aceitos. E então vão adaptando a mensagem do Evangelho, vão diluindo-a e vão a adaptando ao sistema deste mundo. Vão diluindo as verdades evangélicas, as morais, as éticas e as espirituais, vão adaptando-as. O conformar é adaptar. Aquilo que está escrito em Romanos 12:2. Não vos conformeis a este século, não vos conformeis a este sistema, senão renovai-vos mediante a renovação do vosso entendimento, para poderes saber qual é a boa. Então o que é que eles disse? Respondeu-lhes então Jesus Cristo: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, porque são cegos, são guias cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão num barranco. E esta é a tristeza, é que muitas das vezes encontram-se cegos a guiar cegos. E qual é que é o final de um cego a guiar um cego? É que caem os dois. A tristeza muitas vezes que existe em muitas famílias é que encontram-se dois cegos a alimentarem-se a sua própria cegueira e então terminam por estar num barranco metidos. E retroalimentam-se. É o que acontece em muitos ministérios. É que há um que está cego e então vai guiando os outros e vai tornando os outros cegos. Porque aquilo que ele tem para transmitir não é nada mais, nem nada menos que a sua própria cegueira. Mas o renovo que Deus já fez, que Deus já trouxe, é exatamente o contrário. É que não nos conformemos, como diz a palavra de Deus em Romanos 12:2. E não vou ler, toda a gente conhece. E antes de dizer de não conformar-nos, há algo que diz, e nesta versão bíblica da Revista e Corrigida é incrível o título, diz: uma vida de sacrifício. Aleluia! Uma vida de sacrifício. Uma vida de entrega. Irmão, nós tínhamos uma vida de entrega. Uma vida de entrega. Mas o irmão farta-se de viajar de avião. Pois é bastante divertido. Nem queres saber o divertido que é. O irmão conhece o mundo inteiro. Estás equivocado. Não conhece nada. A maior parte dos sítios que vou, não conheço nada. Nestes. Cheguei a estar 12 anos num país em que houve pessoas que tiveram um ano e conhecem mais do que eu. Aí estamos sempre prontos. Uma vida de sacrifício, porque pela compaixão de Deus, qual é que é o culto agradável e racional a Deus? É que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. O vosso corpo, não é o corpo dos outros, é o vosso corpo como sacrifício. E não vos conformar, conformar é adaptar. E todos querem estar, de certa maneira, as pessoas querem estar dentro daquilo que está na moda. Malta, jovens, uma tatuagenzinha cristã, João 3,16. Aqui na perna, de tal maneira amou Deus ao mundo. Cool? É fixe, meu, eu tatuo-me com vocês. Bora lá. Vamos adaptar-nos, meu. Assim a malta vai à praia e vai evangelizar. Man. Vamos deixar crescer o cabelo. Vamos pintar o cabelo de cinzento. É mais cool, está na moda. Bora. E o pai diz: não, está bem, meu, não passa nada, é normal. Irmão e tal, mas o que é que eu lhe faça? Eu dou-lhe a Xbox e o puto entretém-se, assim pelo menos, pelo menos posso dedicar-me mais tempo. Mentira, podes dedicar mais tempo a ler a revista, a ver os jogos de futebol, a fazer as grelhadas, enfim, e coisas do género. Entreteste ao telefone a falar com outros, Estás a entender o paradoxo da coisa?
a encheres o osso da azeitona, que de repente estava assim e começou a ficar assim. E a abarcar para ali e para lá. Enfim, tantas e tantas coisas. Oh, irmão, mas é que nas outras congregações... Oh, irmão, mas vamos lá, eu não quero dizer o que é que a nossa... Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Ok? Vamos refutar-nos à palavra de Deus. Vamos ver o que é que diz a doutrina do Senhor. Ah, pai, mas é que eu esta noite queria dar uma saída com os meus amigos lá da escola e coisa e tal. Não há problema. É normal. É normal, pois o que é que eles vão pensar dele? Pensa o que eles quiserem, pá. Aqui em casa mando eu. E na minha casa faz aquilo que diz a Bíblia. Ok? Apesar que eu muitas vezes possa falhar. E apesar que eu muitas das vezes tenha que pedir inclusive perdão aos meus próprios filhos. Porque me exageram em certas determinadas coisas, mas não é porque diz o ministério ou porque diz o pastor na igreja. Não. É porque a Bíblia diz. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Não é que no ministério tens... Não. A Bíblia diz. E eu e a minha casa dissemos que serviremos a Jeová. Vós mesmos decidireis aquilo que fazer. Servireis aos outros deuses que estão do outro lado, depois isso já vocês vereis. Mas eu e a minha casa serviremos a Jeová. Amém? Então temos que ver a conformação e a adaptação. Porque não podemos estar em Pinto e em Valdemouro ao mesmo tempo. É impossível. Tu mesmo verás. Não é por força, é por visão. Porque visão é revelação. É ver mais para além. Porque normalmente essas pessoas, quando têm falta de visão, é porque têm um entendimento da palavra de Deus entenebrecido. Porque dão-lhe a volta. Dão-lhe a volta. Está a ver? Não, mas é que aqui na Escritura e tal, e então foi aquilo que Paulo disse aos Coríntios, eu temo por vós, e aqui vem outra coisa, eu gosto muito da tradução Reina Valera, que diz, como na portuguesa diz, temo que sim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo Jesus. Agora, na Reina Valera diz de alguma maneira extraviados os vossos sentidos da sincera fidelidade a Cristo Jesus. Amém? Tu imagina, quem é que é casado aqui? Ok? Casado, não é? Agora imagina-te, ou homem ou mulher, que tu, como se diz aqui, dás uma escapadinha, estás a ver? É normal. É normal. Hoje em dia, toda a gente faz. É normal experimentar coisas novas. É normal, é normal, irmãos. Não estejam a olhar para mim com cara de estúpidos. É normal. Na sociedade, hoje em dia é normal que acontece. E chegas a casa, senhora ou senhor, independentemente do género, não é? E tal, sabes, é que um amigo ou uma amiga levou-me a um sítio e aquilo aconteceu, mas não, aquilo não teve significado nenhum. Eu amo-te na mesma. Tu estás a ver isto, hein? Parece muito maluco, não é? Parece assim muito radical. Mas isto é exatamente a mesma coisa no resto das outras coisas todas. Só que parece não ser, quando a gente diz isto, parece, isto é uma aberração, porque parece que, somos tão puritanos. Mas nas outras coisas, em relação à educação dos filhos, em relação à tua forma de conduzir-te, em relação à tua forma de falar, em relação à tua forma de reagir com as outras pessoas, em relação à tua forma de falar acerca das outras pessoas, é exatamente a mesma coisa. É infidelidade com Cristo. Alô? Dá para enxergar? Dá para entender? Dá para entender? Os sentimentos estão entenebrecidos. Foi uma escapadinha. Como se diz agora na gíria. Mas não teve um grande significado. Foi uma coisa. Não teve... Na realidade não foi... Imagina qual seria a reação do teu cônjuge.
E agora o entenebrecimento vem exatamente porque as pessoas vão permitindo certas e determinadas condutas. É uma saidinha. Mas não é, é só uma festinha, uma coisa. Não há problema, que eles vão comer uns bolinhos. O pior é se o bolinho tem produto lá dentro, não é? Porque eles fazem bolinhos com produto, não é? Não sabiam? Não sabiam que eles fazem bolinho com Maria? Eles só bebem uns ponchozinhos de fruta, mas não sabem é que a malta depois lá dentro dos ponchos de fruta mete lá. Mas é normal, irmão. Eles são jovens. Inclusive eu ouvi dizer que há irmãs que dizem aos filhos: não, tu tens é que viver a vida. Tens é que ter experiências. Irmãos cristãos, cuidado. Tu como o Ricky Martin, living la vida louca, in Miami. É normal. Então a gente não podemos... Não sei se me estás a perceber. Estás a entender a mensagem? Mas é que na Bíblia diz outra coisa. O que é que diz na Bíblia? Living la vida louca? Revesti-os como eleitos de Cristo. Deixai a vossa vã forma de viver. E depois há outros perigos da adaptação. Outros estão adaptados ao formato religioso. Ao paletó, ao pastor, aleluia, para aqui, para ali. Outros estão adaptados aos formatos institucionais. Só de, não, eu e tal. Outros só falam de certas e determinadas coisas que têm que ver com um regime institucional, porque não conseguem abarcar a realidade da visão, que a visão, e aqui entramos, qual é a visão? Porque têm televisão, mas não têm a visão, só veem os canais, não é? Alguns até são capazes de ver o Secret Story e de comprar a TV Guia. Também é o cúmulo, cada um é como cada qual. Eu não estou a julgar, ou seja, cada um... Ou seja, há quem goste de frango grelhado e há quem goste de frango frito. Pois cada um dará contas de si mesmo, não é? A salvação é pessoal, não é? Não é congregacional. Uns adaptam-se às instituições. E quando a coisa falha, a culpa é da instituição. É como os jogadores de futebol e os clubes de futebol. Quando a coisa corre bem, o treinador é o maior. Quando a coisa corre mal, despedem o treinador porque a culpa é do treinador. É assim, é normal, é assim. O ser humano é assim, não é? Acontece, por exemplo, aconteceu com Isaías. Lembram-se da história de Isaías? Isaías servia ao rei Uzias. O rei Uzias era um tipo porreiro. Não, o rei Uzias era um tipo que não era porreiro. Isaías tinha, inclusive, mandado alguns ais a Judá. Nomeadamente, tinha-lhe atirado, pelo menos com 5 ais, assim, ou não, 6 ais. Há isto, há o outro, há o outro, há o outro, há os que dizem sim ou sim, não, que adaptam e que formatam e para aqui e para ali. Mas depois, de repente, morreu o rei Isaías, no qual ele confiava, pois, porque já diz a palavra de Deus, maldito o varão que põe braço pela sua carne, e bendito o varão aquele que põe a sua confiança no Senhor, amém, aleluia, glória a Deus, irmãos, estamos aqui, e eu tenho que terminar isto, irmãos. E então o que é que aconteceu quando morreu o rei Isaías? O rei Uzias. Então Isaías, de repente, que aparentemente parecia ser um tipo com visão, não é? Para servir, não é? Estamos aqui como profeta. Parecia que já tinha tido um encontro com Deus, não tinha tido. Assim parecem muitos que pareceram que tiveram, pareceram que encontraram o Senhor, mas na realidade chega um momento em que têm que o encontrar. E aí de repente Isaías olhou aos céus e diz que viu o Senhor excelso em glória, sentado no trono, rodeado de serafins, e serafins são seres ardentes. A tradução da palavra serafins são seres ardentes, porque Deus é fogo consumidor. E o amor por Deus tem que ser um fogo consumidor. A caridade tem que ser um fogo consumidor. Por isso o Senhor disse à igreja de Éfeso: porém tenho contra ti que perdestes a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Perdestes esse fogo. Fazes as coisas com indiferença, fazes as coisas com ritualismo, estás adaptado, estás conformado, perdestes a visão, tens que reganhar, tens que renovar, tens de te arrepender, tens de produzir frutos dignos de arrependimento. E então Isaías, quando viu aí o Senhor,
excelso em glória, sentado no trono, que é uma visão de Jesus Cristo já na terra. É tremendo. Então ele diz, afinal eu sou um homem de lábios impuros. Afinal, e quando diz sou um homem de lábios impuros, ele está a dizer, afinal, eu não sirvo para nada, sou um pecador, exatamente como o rei Uzias era. E depois, a mais disso, ele viu, e estou no meio de um povo que é imundo também. Ele viu a dimensão, abriram-se-lhe os olhos, de repente abriram-se-lhe os olhos. E então ele passou a dizer o sétimo ai. Foi dizer, ai de mim. Até ali dizia, ai dos outros. E ali chegou e disse, ai de mim. Ai de mim. Primeiro, ai de mim. E depois viu que estava no meio do povo tão imoral e tão vil, que era tão vil e tão imoral quanto ao seu próprio rei. Um povo que dizia mal do rei, mas era tão vil e tão imoral como o próprio rei. E então um dos serafins agarrou com uma tenaz uma brasa ardente, desceu e tocou com essa brasa nos seus lábios, essa brasa viva tirada do altar, e foi tirada dele a sua culpa, a sua convicção de pecado. E disse-lhe, foi santificado e foi limpo os seus pecados. E depois, finalmente, ouviu a voz de Deus. E Deus disse-lhe, a quem enviarei? Tremenda visão. Tremenda visão. Que pouca visão há. Por isso é que faz falta renovar a visão. É que não, eu quero ir, sim, mas quero ir, mas a visão que tens tens os olhos mais tortos do que um vesgo, tens uma miopia mais exacerbada que não há óculos que veja, é impossível, podes ter que fazer uma operação oftalmológica que continuas sem ver, e então Isaías já tinha visto, já tinha sido santificado, entendeu num breve momento aquilo que não tinha entendido em toda a sua vida, e disse, envia-me a mim, que eu levarei a tua glória às nações. Mas o mais engraçado de tudo isto, então disse o Senhor, então vai e leva este encargo, vai dizer a este povo, diz a este povo uma coisa, repara bem, hein? Que engraçado, a mesma coisa que Jesus Cristo disse em Marcos 8 aos seus discípulos, depois de terem visto o milagre de repartir pão e peixe, que não era suficiente para 15.000 pessoas, do qual sobrou 12 cestas, e depois esqueceram-se do pão e das cestas, e contrastados com as perguntas dos fariseus, Jesus diz-lhes a mesma coisa que o Senhor diz aqui, através de Isaías. Ouviste de fato, mas não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Yuhu! Ouvir muitos. E vêm culto atrás de culto, e podem ter as Bíblias todas, olha, até podem ir ao Instituto Bíblico. Ir e vir. E podem ir a outro Instituto Bíblico, ir e vir. E podem tirar 50.000 estudos escatológicos, e até podem tirar alguns deontológicos, se quiserem também, porque alguns fazem falta aprender a deontologia, não é? Nada muda. Porque faz falta aquele encontro que teve Isaías. Porque Isaías estava lá. Samuel estava no templo com Eli e ouvia uma voz. E Eli, que já não tinha visão, que estava à morte já à causa do pecado dos seus filhos por negligência sua, porque permitia que eles pecassem, lá teve uma réstia de luz e disse-lhe, a próxima vez, diz, eis aqui que o teu servo escuta. E então o Senhor revelou-se a Samuel, porque até então Samuel ainda não tinha o conhecimento de Deus, mas então passou a ter, conforme foi a promessa. Amém? Mas estava lá.
É tremenda a visão celestial, a visão do reino, a visão que o Senhor nos dá. Aconteceu o mesmo a Paulo, vocês sabem da conversão de Paulo, não é? Paulo era, conforme a lei, Paulo era tremendo, Paulo matava cristãos, Paulo perseguia. Paulo era de boas famílias, era um homem que tinha estudado, ele conhecia toda a lei rabínica, e quando veio aquela revolução do pós-Pentecostes, ele dedicou-se, até que caminha a Damasco, veio uma luz brilhante, porque a visão é clara, a visão é uma visão com muita luz, amém? Tremenda, não é? E eu quero arredondar isto, são 52 minutos, eu vou fazer a hora, e em 8 minutos eu vou fechar isto, mas tinha para mais uma hora. É tremendo, porque Paulo caiu da cavalgadura e automaticamente disse: Senhor, e ele diz: quem és? Aquele a quem tu persegues. E Paulo teve 3 dias cego. Levaram-no a Damasco. Permaneceu 3 dias, até que se lhe indicou o caminho à rua direita, onde iria encontrar um discípulo do Senhor que se chamava... Como? Como é que se chamava o discípulo do Senhor? Como? Ananias. Alguém sabe, glória a Deus. E quando o Senhor diz a Ananias aquilo que tinha, o Senhor revela-se a Ananias numa visão, num sonho, e ele diz-lhe: terás que ir, porque este é uma ferramenta. E ele diz: como se este homem mata cristãos, Senhor, mas tu sabes que aqueles que invocam... Não, este escolhido-me é porque ele terá que aprender o quanto há de padecer por amor a meu nome, e será como minha ferramenta. E depois Paulo, no capítulo 26 de Atos, faz uma afirmação a defender a sua fé diante do rei Agripa, contando-lhe a sua própria conversão, dando-lhe testemunho, diz-lhe assim: pelo que uma coisa, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Porque quando tu vês, não és desobediente. Queres ver como é que uma pessoa vê? Dá-lhe uma ordem. Dá-lhe uma ordem. Diz-lhe: assim diz o Senhor. Faz-lhe uma pergunta solícita, que implica uma ação. E vês. Se tu começa com os argumentos, já está. Este vê mais letras do que as Bíblias todas. E tem mais tretas do que o Tony da Capri, que andava ali no Recio a vender chocolate nos anos 70. É simples. Porque o Senhor prova os nossos corações. E ele conta a sua conversão. E começa a dizer aquilo que lhe disse Ananias: levanta-te e põe sobre os teus pés, porque vou-te pôr por ministro e testemunha tantas coisas que tens visto, como daquelas das quais te apressarei ainda para demonstrar. Porque isto já é demais, ou seja, das que temos visto, eu imagino que aquilo que ele viu cego em 3 dias não pôde abarcar toda a sabedoria que ele tinha acumulado, porque ele dizia: varão justo sou, de acordo à lei, vamos, perfeito. Mas ele em 3 dias esteve cego, viu mais do que todos os rabinos. Porque aqui ele diz literalmente: das coisas que tens visto. E o que é que ele podia ter visto se ele teve 3 dias cego? Imagina, ele viu os céus abertos, ele viu aquilo que viu Isaías, ele viu a glória de Deus, ele viu aquilo que tinha acontecido antes, aquele mártir, ao qual ele viu ser apedrejado e mandou apedrejar, irmãos. E ele continuou, porque ele viu. Paulo teve claridade, e há muitas pessoas que precisam de claridade. Precisam daquela luz que eles cantam, tem. Acende uma luz, deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Já estou a cantar a Michel. A luz de Jesus brilha em todo lugar, mas há muitas almas que ainda não a deixaram brilhar. Precisam de claridade. Paulo teve a visão clara, e apesar que tivesse 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, ele viu tantas coisas. E o Senhor disse: levanta-te, porque as coisas que tens visto, essas há de anunciar, e as outras que eu ainda te revelarei. E ele, irmãos, uma pessoa que andava a perseguir e de repente é um milagre.
Isso é a visão. E quero dizer-te, quando tens visão, tens visão. E a Duke Wellington, um famoso tocador de jazz, perguntaram-lhe: Duke, tu podes definir-me o ritmo? E Duke diz: definir o ritmo? Bom, é uma coisa. Ou tens ou não o tens. E ainda quando o tens, muitas das vezes não o consegues definir. Mas tens. E a visão, quando a tens, ai amigo, podes professar aquilo que Deus revela. E Paulo professou tantas vezes, professou a Colossenses uma visão tremenda. O que é a visão? Cristo em vós, a esperança da glória. É tremendo, ou seja, para que veja Cristo em ti, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito a Cristo. É um ministério, todo o homem, toda a mulher perfeita a Cristo. Por isso Paulo diz, por isso eu trabalho segundo a sua eficácia, ou segundo o seu poder, dependendo das versões bíblicas, que opera em mim poderosamente. E há tantos a trabalhar de acordo à sua eficácia. E aquilo que precisamos é que seja o trabalho feito na eficácia do poder de Deus, da sua palavra. A visão consiste em que todo homem e toda mulher seja apresentada perfeita ante Cristo. Como? Através de instar e de arguir, amoestar a todo tempo, fora de tempo, com a palavra de Deus. Amém? Pregando aquilo que Jesus pregou, pregando aquilo que foi ensinado a pregar neste ministério e que muitos deturparam. O reino de Deus e a sua justiça. Não a tua interpretação de uma instituição e da tua justiça. Senão o reino de Deus e a sua justiça. E no nosso meio sempre assim se fez. Porque buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E o que é o reino de Deus? É a Iurde? É a Iurde que é o reino de Deus? A palavra de Deus diz o que é o reino de Deus. Mas começa por dizer o que é que não é o reino de Deus. Que muitos tratam de fazer com que seja o seu reino. Dizia Paulo aos Romanos em 14:17, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber. Isso não é o reino de Deus. Olha, o que é que vamos comer? É tão triste ver reuniões terminar e tudo. Eu já assisti tantas coisas neste ministério que me deixam de patas arriba. Ai, se tivesses que trabalhar para comer, eu não sei o que é que seria da tua vida. A ansiedade faz-te cego. Dá-te uma hipoglicemia. Mas sim, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida. Mas Paulo também dizia exatamente que existiriam em Filipenses muitos há dos quais repetidamente eu vos tenho dito, vos tenho avisado, e agora vos digo e digo-vos chorando com dor. Não nos falta coisa nenhuma. Em tudo temos mais que sobreabundantemente. Mais do que aquilo que precisamos. Mais ao ponto de malgastar aquilo que temos. São inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o seu ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, cujos cuidados são das coisas terrenas. O que comer, o que vestir, vede os passarinhos que há no céu, vede os lírios que há nos campos, não tem o vosso Pai cuidado deles, quanto mais não terá cuidado de vós mesmos. Palavra do Senhor. Coisas básicas do Evangelho. Esse é o reino de Deus. Comer e beber? Não. Vestir? Não. Não é. Paulo dizia, eu sei estar na abundância, eu sei estar na escassez, porque em todas as coisas eu me sei regozijar. Enquanto tive necessidade, eu fui cozer tendas e cozi. Nunca fui de peso para vós. Nunca. Mas o reino de Deus é que é a justiça. Ai, mas não é justiça. Há muito justiça, justiça. Mas o que é a justiça? Isto não é justo. Não, o que não é justo é a forma como tu dizes, é a forma como tu pensas, é a forma como tu vês. Porque não vês mais, vamos. Não quero dizer o que é que tu não vês mais. E o que é a justiça? É o crescimento no amor e a intimidade com Deus.
Que intimidade é que tu tens com Deus? Porque se tu tivesse intimidade com Deus, poderias entender a justiça, porque é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Não o teu entendimento de justiça. E o crescimento em amor e intimidade com Deus então manifesta aquilo que são os frutos da justiça. Porque a justiça é um fruto do Espírito Santo. Nós não conseguimos operar a justiça. Sabes qual é que é a justiça do homem? Alguém me descreve o emblema da justiça do homem, porque eu já me esqueci. Que está plasmado em todos os tribunais. É uma mulher com uma venda nos olhos. Fê bem, uma mulher, comida para os meus filhos, vestida para os meus filhos, tudo de melhor. Senhor, quem é que se vai sentar à direita e à esquerda no teu reino? Estes os dois meus filhos, os filhos de Zebedeu, por favor, Senhor. A primazia para os meus. E essa mulher, imagina, cega, com uma balança, com uma espada. Quantos é que sairiam decapitados, que é para não dizer outra coisa? Porque essa coisa já muitos andam decapitados. E a outra não sei. Mais claro que a água. Porque como eu já vi tantos a dormir aos pés da cama. E depois saíam do quarto e era uma glória bendita. Aleluia, irmão. Oh, carinho, aquilo que tu disseres. Aquilo que tu disseres. Mas a seguir aquilo parecia, era pior, vamos, contornado de categoria 5. Filipenses 1, 9, 10 e 11 diz, por isto, peço-vos que a vossa caridade, o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em conhecimento. Em ciência e em conhecimento. Para que aproveis quais são as coisas excelentes e para que sejais sinceros, sem escândalo, algum até o dia de Cristo e cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Há pessoas que querem provar. Irmão, eu quero provar. Não proves nada, deixa que seja o Senhor a provar. Porque são os frutos que mostram quem nós somos. Não é aquilo que nós fazemos. Quando nós fazemos as coisas por amor ao Senhor, e quando nós fazemos as coisas buscando o reino de Deus e a sua justiça, às vezes até nos podemos equivocar, mas sabes, o Senhor é tão bom que Ele dá frutos da sua justiça. E incluso cobre-nos nas nossas próprias negligências, porque Ele ama-nos. Amém? Porque Ele vê não aquilo que tu queres, mas Ele vê o intuito do teu coração. Porque Ele não olha a aparência, Ele não julga a aparência. Ele julga pelo desígnio do coração. A palavra de Deus diz que o justo floresce mesmo na sua velhice. Salmo 92, 12, o justo florescerá. Aquele que é justo florescerá, como a palmeira, e crescerá, assim que aqueles que já vão sendo maiores, eu faria... Não, amigo, não. És maior? Não. Já estou para 50, já estou para 60. Ainda há muito caminho para percorrer. Cuidado. Há muito caminho para percorrer. Há muita mão para pôr no arado. Há muita terra para arar. Há muita vida para ser alcançada. Há muita fronteira para ser tomada por assalto. Porque... o reino dos céus, como é que foi aquele homem que chegou para aquele discípulo? Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus diz, desta maneira orareis. Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome. Seja feito assim na terra como no céu. Só até aqui. Não esperes pelo céu. Porque Ele disse, assim na terra como no céu. Há tantos, eu quero ir para o céu. Faz na terra e que a tua terra seja o céu e não o inferno, porque isso é o reino de Deus, justiça, paz, gozo, alegria no Espírito Santo. Diz, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados, arraigados, na velhice ainda darão frutos. Frutos. Juventude, frutos, aleluia! Aí a malta do grupo de trás, frutos, tem que beber mais café. O que é que acham? Esse sorriso, vamos desenhar um sorriso nos lábios, com um brilhozinho nos olhos, essa dizia o Jorge Palma, não é? Brilhariam se fosse para outra coisa, para anunciar que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Nele não há injustiça.
Eu não entendo porque é que há tanta gente que está preocupada em proclamar a sua própria justiça. Porque se estamos no Senhor, nele não há injustiça. E outra coisa muito interessante é que ele, na cruz do Calvário, o que é que ele fez? Salvou-nos, não? Mas para além disso, redimiu-nos. Mas para além disso, fez o quê? Sendo ele sofrendo injustamente juízo injusto, ele fez-nos justiça sua, justificou-nos. Então para que é tanta coisa? Ai, isto é injusto! Olha, mamã, pai, pastor, isto é injusto! Minha é a justiça, diz o Senhor. Minha é a justiça, diz o Senhor. Provérbios 21, 21. Provérbios 21, 21. Bem dizias tu que a Igreja Católica não tem casas de banho. Se calhar temos que conseguir entrar também nesse modelo e nesse dogma. Provérbios 21, 21. O que segue a justiça e a bondade. Porque a justiça é boa. Porque a justiça de Deus, a nossa, é cega. Achará a vida. Eu estava a ler este provérbio e isto aqui eu vou parar, que é para não já só 1 minuto e 8, já não pode continuar. Justiça e a bondade achará a vida, vida abundante. Mas tu repara bem, aquele que segue a justiça significa aquele que segue a Jesus, porque ele é a justiça, ele é o juiz justo, então, e a bondade, porque ele é o único bom, é o único reto, é o único benigno. Então encontra que é vida, porque ele é a vida, ele é a verdade, não há mais para além dele, onde iremos, só tu tens palavras de vida eterna. Também vós me quereis abandonar? Não, Senhor, onde iremos, só tu tens palavras de vida eterna. Então encontrará a justiça e a honra. Hã? Quando é que tu começas a ler a Bíblia? Quando é que tu começas a renovar-te? O justo é nem mais nem menos, é segundo a necessidade, é segundo o tempo de Deus, porque Ele é soberano e Ele reparte a cada um segundo a sua necessidade. Ele dá dons aos homens segundo a graça e segundo a fé que é necessária, e Ele é aquele que aumenta, Ele é aquele que alarga, Ele é aquele que dá o crescimento, é Ele que faz frutificar, tudo provém dEle, tudo foi feito por Ele, e para Ele, e subsiste nele, e é para a glória e honra dEle. Estamos equivocados quando queremos ser nós a fazer as coisas. Estamos equivocados quando as luzes estão viradas para nós. Eu acho que as luzes deviam estar voltadas para cima. Eu acho que as cruzes tinham que estar nos tetos. Paz. Ter paz é estar confiado em Cristo. Ter paz é saber que eu não posso confiar nem em mim mesmo. Ter paz é porque se eu perco a luz, a claridade e a visão, eu vou tropeçar em mim mesmo, não vou tropeçar nos outros. Porque nos outros não vou ter ocasião de tropeço, vou ter ocasião de tropeço em mim, ou posso tropeçar na própria palavra de Deus. Quando ela deixar de ser luz para o meu próprio caminho. Por isso em Isaías dá, quando ele questionava, ai Judá, onde é que está, como é que eu farei? Ele diz, bom, mas o Senhor dá vigor àquele que está cansado. Estás cansado? Sim, muitas vezes uma pessoa cansa-se. Sim, muitas vezes o inimigo vem plantar a semente, o que é que... e andas aí como que numa penumbra. Não estás na penumbra, porque a penumbra são para aqueles que não têm luz. Mas quando tu te pões à luz, à claridade de Jesus, dá vigor ao cansado, multiplicar força àquele que não tem vigor. E os jovens cansarão-se e fatigarão. E os jovens certamente cairão. Claro que cairão. Mas aqueles que esperam no Senhor, jovens, se esperas no Senhor, significa se confias no Senhor, se pões os teus olhos no Senhor, renovarás as tuas forças e subirás como as águias, como as asas, como as águias. Mas sabes qual é que é a vista da águia? É incrível.
é que a águia tem uns olhos que é como os capacetes daqueles que andam nos F-16. À medida que vai subindo a luz do sol, que a luz do sol, embora em muitas culturas tenham idolatrizado o sol, e significa a luz da aurora que nasce tal como é a luz, ele é a luz de Jesus. E eles vai subindo, e vão baixando capas, e a luz não lhe ofusca. Não lhe ofusca, exatamente. Muitas das pessoas ficam ofuscadas com a luz de Jesus e fogem com medo. Fogem com medo, porque isso faz que vejam as suas próprias penas. Moisés, quando esteve na presença do Senhor, teve que se cobrir, porque o povo não estava preparado. Não estava preparado para ver aquele brilho. E as águias sobem alto a pique, e podem ver aquela luz, e a luz não lhes fere a vista. E assim tem que ser o cristão. O cristão tem que minguar nele mesmo, à medida que cada vez que olhe mais para cima, possa ver a luz mais clara, possa ver o reino mais aberto, o Senhor mais excelso em glória, os 24 anciãos ao seu redor, possa ver os céus abertos, possa ver para onde o primeiro céu, o segundo e o terceiro, conforme viu o apóstolo Paulo, e possa ver a sua glória manifesta, e possa dizer, seja feito assim no céu, como na terra. Eu sou um valente Deus chamado para estabelecer o seu reino aqui na terra. Não vou estar à espera de chegar ao céu. Não vou estar aqui a deleitar-me a mim mesmo. Senão o que vou fazer é vou ter a visão como a visão das águias. E vou correr para as padarias, vou anunciar, vou professar que Jesus é o Senhor, Jesus é o nosso Salvador, que o seu reino é um reino de justiça, é um reino de paz e é um reino é um reino de alegria, tal como Jesus Cristo. Apesar que vocês no mundo vão ter aflições, tendo bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E através de muitos padecimentos, através de muitas provações, tereis que passar. Mas tendo bom ânimo, disse Paulo em Listra, depois de ser apedrejados. E, como dizia Paulo aos Filipenses, alegrai-vos, regozijai-vos, e seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sejam os vossos pedidos. Precisas de alguma coisa? Tens necessidade de algo? Apresenta o teu pedido diante do Senhor em súplica, pela oração, em ação de graças, agradecendo, Senhor, mesmo que não me dês, Senhor, se não é de ti, eu te agradeço. Aleluia! E então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, encherá o vosso coração e os vossos pensamentos. Não pensará mal se o outro irmão recebeu aquilo que tu querias receber, se ele foi mais abençoado do que aquilo que tu desejarias ser. Senão estarás em paz. E os teus pensamentos serão pensamentos de bem. Aleluia! Palavra do Senhor, gozo e alegria do Espírito Santo. Sabes porquê? Porque o reino de Deus, irmãos, não consiste em... Sabes o sapo cocas? Eu disse agora muitas palavras, mas a seguir vem segunda, vem terça, vem vem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vem outra semana, vem outro mês, vem outro ano. E aí materializam-se as palavras. Vêm encontros, vêm diferenças. Ok? E aí materializa-se a ação e o fruto. Sabes porquê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, porque há muitos covardes. Mas aqueles que estão no Senhor têm um espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então renovar-nos no Senhor significa entender qual é que é o reino de Deus. Que é gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Parte 1 de renovação da visão.